de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 1, e após Atos, capítulo 1. Louvado seja Deus. Ontem nós terminamos com uma ideia de que discipulado não é um ato aonde que a mudança de comportamento é o seu fim. Discipulado, ele se torna desafiador, porque nós estamos falando de mudanças de entendimento. Há um livro com o tema Morte que nasce da Vida que nasce da morte. E esse autor trabalha essa ideia que o pecado vicia o nosso entendimento. E então nós precisamos de Cristo, do Espírito Santo, segundo Paulo no capítulo 12, versículo 2 de Romanos, para termos essa renovação de entendimento. Porque é a única maneira de nós experimentarmos a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E talvez esse seja o grande desafio nosso quanto igreja. Então veja que Deus pode estar fazendo grandes milagres à minha volta e na minha vida. Se o meu entendimento não estiver sendo renovado em Cristo, então eu estou em falha. Agora, se o caminho do discipulado é esse processo de renovação do entendimento para este discípulo de Jesus, então qual é o caminho para que esse entendimento seja renovado? E é exatamente dentro dessa proposta que nós queremos compartilhar com vocês. Porque quando Jesus vai enviar os apóstolos para fazer discípulos às nações, Jesus não deu a eles uma filosofia. Jesus deu a eles apenas uma coisa. Não foi dinheiro, não foi patentes, apenas uma coisa: o Evangelho. E o Evangelho é o único remédio para tratar essa mente que precisa de uma renovação constante e progressiva. E é por isso que nessa manhã eu quero pensar com você de uma maneira bem simples e prática, um modelo que nós temos para a gente dialogar com aqueles discípulos de Jesus que ele colocou no nosso caminho. Paulo vai escrever a Filipenses que a salvação precisa ser desenvolvida. E o discipulado é exatamente isso. Você, como discipulador, Deus coloca alguém salvo, um discípulo no seu caminho, e você é um instrumento de Deus para desenvolver esta salvação. E é claro que nós louvamos a Deus que a Igreja de Blumenau tem essa mentalidade que a salvação não é o fim. A conversão é o início de um grande e longo processo. Eu já participei de regiões no país que a gente ora por uma determinada pessoa, a filha de uma irmã, o marido de uma irmã, ou vice-versa, e a gente vai orando, até que um dia de domingo, essa pessoa vem à frente, levanta a mão, e a igreja entra assim numa euforia espiritual, e quando acaba o culto, é mais ou menos essa igreja, acabamos, agora vamos orar para outro, para Jesus salvar outro. E na verdade, essa ideia que a conversão é o fim, graças a Deus que na nossa igreja nós não nutrimos essa mentalidade. Nós entendemos que a conversão é apenas o início. A criança nasceu, mas essa criança precisa crescer. Um novo nascimento, mas precisa desenvolver. E eu quero pensar com vocês dentro da proposta de Lucas. Veja, gente, como é que o discipulado é algo relevante e importante na Bíblia, porque a minha leitura da relação de Lucas com Teófilo, a minha leitura, por mais que seja simples, eu vejo isso como discipulado. Então, um material de discipulado hoje nós temos no nosso cano, para você ver a grandeza e a relevância disso. Por exemplo, quando Paulo quer um apoio financeiro também, ou principalmente financeiro,
para ir à Espanha, ele escreve a Roma. E há alguém que brinca, né? Para Paulo pedir oferta, ele escreveu Romanos, né? Imagina para a gente pedir oferta, sair cada vez uma pérola dessa. E esse material de Atos e Apóstolos, de Lucas, Evangelho de Jesus segundo Lucas e Atos, que vem em primeira instância na história em 2 volumes, de um só material, surge de um diálogo, de um discipulador e um discípulo. Por isso que eu quero chamar a sua atenção para essa proposta bíblica. Lucas capítulo 1 diz assim, versículo 1 ao versículo 4. Tendo, pois, muitos e preendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministro da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Versículo 4, guarde isso que nós vamos explorar 2 palavras interessantes desse versículo. Para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Atos capítulo 1, por gentileza. Vou ficar apenas com o versículo 1. Atos, capítulo 1, versículo 1. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Amém? Eu quero iniciar com algumas considerações gerais. A primeira é que o compromisso do discipulado, a relação, o relacionamento do discipulador e o discípulo é um caminho de autocrescimento. Pensa comigo em Lucas. Quem era Lucas antes de discipular Teófilo? Pensa em quem era Lucas antes de ter uma relação pedagógica a respeito da fé que Teófilo havia sido instruído. Uma coisa é Lucas antes e uma coisa é Lucas depois. Percebe que quando Lucas se compromete nesse relacionamento do discipulado com Teófilo, então ele se engaja em apresentar o Evangelho. O Evangelho, eu não quero que você pense no Evangelho como um tratado de doutrinas. Eu quero que você pense no Evangelho na pessoa do Cristo. E Lucas, ele vai trazer a Teófilo Cristo. Agora veja que em Lucas, no capítulo 1, ele vai dizer que isso exigiu uma busca, isso exigiu uma pesquisa. Quando a gente trabalha o prolegômeno na teologia, né, sobre a inspiração das Escrituras, aquela ideia de que o escritor sagrado estava atrás de uma escrivania e com uma pena na mão e o pergaminho e fechando os olhos dizendo e Deus descendo vai e escreve. Isso não é verdade. Alguns Deus veio por meio de visões, outros veio por meio de voz audível,
mas a maioria ouve isso. Lucas vai escrever um material que vai ser inspirado pelo Espírito para entrar no cano das Escrituras, mas ele suou, ele precisou transpirar para ir atrás. Teófilo, eu tenho o Evangelho para te apresentar, para que você cresça naquilo que você iniciou, mas eu vou atrás, eu vou em busca. Agora veja, quando ele inicia esse processo de pesquisa, ele vai evoluindo. Talvez nesse caminho de pesquisa, de busca, quantas coisas não foram acrescentadas nele. Aqui é a primeira recompensa de um discipulador, de que quando você se empenha no compromisso do discipulado com alguém, você cresce. Você cresce. Você precisa se preparar, porque exige uma excelência. Percebe que o material de discipulado de Lucas e Teófilo gerou um material riquíssimo. Nós dificilmente iríamos entender as epístolas de Paulo se não fosse pelo intermédio do escrito lucano de Atos. Atos é uma espinha dorsal para você entender o contexto das epístolas. Percebe que houve uma busca de excelência, de informação, e esse é o nosso caminho. Deus colocou alguém diante de você, então você precisa buscar, você precisa ir atrás. Agora veja, nós estamos diante de pessoas que possivelmente têm dificuldade de leituras, pessoas que têm dificuldade de selecionar um bom livro, uma boa literatura, pessoas que têm dificuldade, não têm uma cultura de leitura, mas você precisa ser criativo e inteligente. Você congrega numa igreja riquíssima em palavra, por exemplo, mantenha, se você já tem, mas se você não tem, inicia o costume de anotar. De anotar. Talvez você não tenha uma habilidade de pegar um livro de capa a capa, mas aos cultos que você participa, faz anotações pontuais. Que esse material te habilitará para exercer um relacionamento de discipulado saudável e excelente. Você que é obreiro, líderes, nós temos as nossas reuniões mensais aqui na igreja. Todas as nossas reuniões nós temos uma palavra pastoral. Por exemplo, na nossa última reunião, o pastor falou sobre os 10 A. Não é AI não, embora que tenha AI, mas foi só 10 A. Que não pode faltar na vida do obreiro. Quantos anotaram? Parabéns. A gente percebe muita gente anotando mesmo nas administrações. Parabéns. Agora veja, os que não anotaram, quem consegue lembrar de memória? Quem consegue lembrar de memória? Então, pastor, eu quero ter um discipulado saudável. Se prepara. Se prepara. Pastor, eu tenho dificuldade, se eu prestar atenção lá... mulher que tem muito essa façanha, né, de fazer muita coisa ao mesmo tempo, de ouvir, ver, fazer, pelar, pecar. Né? Eu não tenho. Se eu anotar, eu me perco lá. Não tem problema. Nós temos outra alternativa. Você tem um site da igreja. Você tem um site da igreja com as mensagens arquivadas desde muitos anos. Né? Muito tempo. Eu lembro quando eu congregava na sede, o pastor Lediel trouxe uma série, Reaprendendo. Gente, você pega esse material em casa, você, diante da internet, você não tem, abaixa esse material, coloca para MP3, coloca no celular. Gente, há muitos recursos para você se preparar. Existem muitos recursos para você se habilitar para que esse discipulado seja o quê? Seja de excelência. Então, na posição de um discipulador, você é deslocado da sua dimensão. Uma coisa é antes de você adotar esse filho na fé, e é importante nós trabalharmos essa ideia que muita gente ainda pensa, que filho na fé é aquele que ele ganhou para Jesus. Nem sempre. Paulo não ganha Timóteo, e Paulo chama o meu filho. Paulo não ganha Tito, mas diz meu filho. Pedro não ganha Marcos, mas diz meu filho. A paternidade espiritual não necessariamente
exige que você tenha levado aquela pessoa a Cristo, mas também de você ter assumido um compromisso de paternidade espiritual para conduzir essa pessoa a um crescimento. Então, em primeira instância, a gente vê um Lucas que se prepara e vai à frente. E esse compromisso do discipulado vai deslocar Lucas da sua dimensão. Uma coisa é Lucas antes e outra coisa é Lucas depois. Agora veja, você diz, pastor, eu gosto de ler. Eu amo ler. Então está mais fácil. Mas, pastor, eu tenho dificuldade de escolher um bom livro. Eu lembro, lá na minha adolescência, há pouco tempo atrás, a gente, às vezes, ia alocar um filme. E a gente, sem noção, a gente ia alocar o filme olhando a foto. A foto bonita, dependendo do gênero, opa, vai essa daqui mesmo. Quando a gente ia assistir, era a maior frustração. Tem gente que não assentou no banco de um seminário, tem dificuldade de lidar com bons materiais. Então, eu vou lhe dar uma dica. Peça ajuda. Eu lembro que na terça-feira aqui na série, o pastor Leliel sempre trazia a indicação de um livro. Pega um desses. Eu lembro que o primeiro contato que eu tive com o pastor Alain, eu acho que deve ser uns 5, 6 anos atrás, na época de carnaval, eu estava indo pregar em Presidente Prudente, ele estava em uma outra localidade, e um amigo meu havia apresentado um material dele, a primeira vez que esteve em Goiânia, falando sobre um seminário de adoração, e eu vi ele no aeroporto, ele sentou perto de mim, e a gente já puxei a conversa, e no final da conversa, eu não sei se ele lembra, eu disse, pastor Alain, me passa uma lista de bons livros. Me passa uma lista. E ele me passou Paradoxos da Alegria, do René Breuel, ele me passou Nem Monge, Nem Executivo, do Paul Friston, livros assim que me ajudaram muito. Agora, um livro bom que você recebe a indicação, vai lá na bibliografia, veja as fontes que o autor pesquisou, e se tiver em língua portuguesa, vai à frente. Encomenda, compra, são recursos que você tem para você se habilitar, para você se preparar. Às vezes, durante uma mensagem, você ouve o pastor falar a respeito de uma frase de um autor, a indicação de um livro, anota, vai atrás, vai à frente, porque isso vai te deslocar da dimensão em que você está para uma direção e um nível maior. É isso que Lucas vai fazer. Tendo dito isso, eu quero encerrar essa introdução falando que esse discipulado empenhado, no versículo 4, Lucas vai dizer, para que conheças. No grego você tem pelo menos 2 palavras para conhecimento. Você tem a epignosis e você tem a agnosis. A gnosis fala de um conhecimento teórico intelectual. A epignosis fala de um conhecimento a partir de uma experiência integral. No hebraico, epignose é transliterado pela Septuaginta de um termo hebraico iadar, que era exatamente uma expressão para relações íntimas entre casais. Então, por exemplo, você vê lá, vou dar um exemplo, e Abraão conheceu a Sara e nasceu Isaac. Você acha que ele diz assim, olha, boa dia, boa tarde, paz, shalom, e prazer te conhecer, e nasceu Isaac? Não. Quando a Bíblia fala do conhecimento, porque foi uma relação íntima. Quando Lucas vai falar, olha, o material que eu estou te conduzindo é um material para que você conheça, percebe que não é para que no final de um tempo o seu discípulo no sentido, é discípulo de Jesus, apenas um termo de linguagem, chega no final e diz, já sei o que é remastiologia, eu sei o que é soteriologia, eu sei o que é escatologia, eu sei o que é hermenêutica, eu sei o que é homilética, eu sei o que é doutrina. Não! O
Discipulado, claro que virá as informações, virá muitos conhecimentos em áreas como essas, mas o discipulado que Lucas está querendo conduzir Teófilo é que esse discípulo Teófilo vai conhecer a esse Deus numa relação integral. Teófilo, depois desse material, você não vai ser mais o mesmo. Meu filho, depois desse processo juntos, você vai estar mais perto de Deus, você vai estar na intimidade de Deus, você vai estar no seio de Deus. Ele vai falar para que conheças, e ele vai falar sobre a certeza. Isso é interessante, porque a palavra certeza, o termo original aqui, que foi escrito por Lucas, fala daquilo que não está sujeito à queda. Teófilo, essa relação aqui é segura. O nível de entendimento que você viverá agora em diante vai lhe dar segurança e estabilidade, certeza, convicção. Ei, você que está discipulando um menino, uma menina, um jovem, uma moça, um senhor, uma senhora, um recém-chegado na fé. Você se lembra da parábola do semeador? Você se lembra que veio a ave na primeira, veio as pedras na segunda, os espinhos na terceira. Ponfriston, quando ele trabalha essa ideia da parábola do semeador, ele vai dizer que a boa terra que recebe a palavra e frutifica, ele sugere de que ao longo do processo, o inimigo da primeira, da segunda e da terceira vai atacar a quarta. A ave vai querer danificar. As pedras vão querer danificar, os espinhos vão querer danificar, e você sabe quantas e quantas batalhas geradas na vida de um recém-convertido. E quando você for discipular ele, você for discipular ela nesse relacionamento saudável e excelente, você precisa conduzi-lo à certeza, à convicção de fé, de que aquilo que ela está experimentando em Deus é definitivo, é para sempre, porque a dúvida é um veneno para a alma. Quando o diabo vem tentar Jesus no deserto, a primeira tentativa descrita pelo escritor sagrado é de que ele veio com a dúvida: se tu és o filho. A última cartada do diabo a Jesus na cruz também foi pela via da dúvida. Se tu és o Cristo, desça da cruz. Desça da cruz. Ei, essa pessoa que Deus colocou no seu caminho, você precisa passar segurança em Cristo para ela. De que cada informação, cada conhecimento, tudo que ela enxergar, isso vai sendo cimentado nela, ao ponto que não haverá possibilidade de ela cair, no sentido de abandono, porque essa relação está sendo fundamentado em algo seguro, em algo sólido. E então, quando o vento soprar, quando a tempestade vier, quando a enchente povoar esta casa, ela não vai cair, porque ela está firmada sobre a rocha. Então diga assim, quando você for compartilhar uma verdade, fala: olha, o que eu estou te dizendo, eu daria a minha vida por isso. Eu daria a minha vida pelo que eu estou te ensinando. É como se Lucas estivesse dizendo a Teófilo: Teófilo, rapaz, o que eu vou te falar aqui agora, eu daria a minha vida. Esteja seguro. Se há alguma raiz de dúvida, de enigma, será sarado. Que nessa relação você se prepara nessas dimensões. Agora, dentro da prática, o que é que a gente pode pensar aqui em princípios para você trabalhar com esse discípulo, nesse discipulado? Primeiro, o que Lucas nos ensina em relação a Teófilo é de que Lucas ele utiliza uma linguagem à altura do discípulo. Diga comigo, Lucas utiliza uma linguagem à altura. O registro de Lucas
é o texto mais erudito do Novo Testamento. Nenhum outro escrito chega ao nível da erudição de Lucas. Por quê? Teófilo, embora que nós não tenhamos tantas informações a respeito dele, e há poucas que temos, as pessoas inventam muitas controvérsias. O texto, simplesmente olhando para o texto, a gente já percebe que Teófilo era alguém de uma posição nobre do Império Romano. Teófilo era alguém intelectual. Teófilo era alguém que conhecia de letras, de ciência, era alguém bem instruído. E para alguém bem instruído, Lucas, ele esbanja excelência na escrita. Lucas vai trabalhar com Teófilo na necessidade de Teófilo, na linguagem que ele entende. Ele é um gentil, muito provavelmente grego, e você vê que a maneira com que Lucas vai conduzir a biografia de Jesus é dentro de uma necessidade cultural de Teófilo. Por exemplo, qual é o grande louvor dos gregos? A sabedoria. Os gregos são amantes da sabedoria. O berço da filosofia nasce aonde? Nos gregos. Agora veja que Lucas, quando ele vai trabalhar o ministério de Jesus, apresentando Jesus para Teófilo, Lucas é o único que vai ser taxativo e contundente, dizendo, olha, esse menino crescia em graça e em sabedoria, diante dos homens e diante de Deus. É como se Lucas estivesse dizendo, Teófilo, você é amante da sabedoria, vou te apresentar um que é o modelo majestático da sabedoria. Esse homem também entendia de sabedoria, Teófilo. Teófilo era um gentil. Lucas vai trabalhar muito essa ideia da graça salvadora alcançando o samaritano, alcançando as mulheres, aquelas pessoas marginalizadas. É como se, porque Teófilo já sabia do judaísmo, daquela dificuldade legalista da igreja primitiva, e Lucas diz, olha, atenta para o Cristo, você foi alcançado também para a graça. Olha, a salvação é universal. Lucas, ele utiliza uma linguagem que esse discípulo Teófilo consegue absorver sem crise, sem ter um dicionário por perto. E você, ao conversar com este, a conversar com ela, a discipular este, a discipular ela, essa linguagem precisa ser. Se você está trabalhando com alguém que chegou ontem na fé, eu tenho um testemunho para falar. Assim, quando eu conheci a minha esposa, cheguei na casa dela, aqueles vícios, né? Aqueles vícios evangeliqueis, né? Aí eu cheguei para o meu concunhado e disse aí, e aí, varão? Ele olhou assim para mim e diz assim, como é que ele sabe? O que é isso? Varão. Varão? Aí minha esposa foi contornando. E puxa, que bola fora. Que bola fora. Conversa na altura. Dá leite para essa criança espiritual. Evita palavras, assuntos polêmicos, que nem você está resolvido ainda. Vai pela simplicidade. Vai pela simplicidade. O autor vai dizer que Jesus é uma poça d'água que as crianças conseguem brincar alegremente, e também é um rio que os elefantes se afogam. A ideia de um Cristo que se adequa a uma criança, e se adequa aos maiores intelectuais. Tenha uma linguagem à altura daquele que você está discipulando. Você vai conhecer a história dele. Talvez é uma mulher que vem de um problema de casamento. Família. Pontua para essa pessoa o que Jesus se comportou em relação às resistências familiares.
vai na necessidade desse discípulo, pontua Cristo, a cruz, mas vai se adequando de uma maneira específica e direta para ele ou para ela. Se é alguém que tem problemas de vícios, pontua o Cristo da liberdade, da libertação. Seja específico na necessidade dele e na necessidade dela, para que nos primeiros passos essa pessoa seja bem instruída de uma maneira tão simples, mas transformadora. Eu me lembro de uma vez participando de um evento missionário, e lá estava um missionário de uma tribo distante, e ele estava no empenho para fazer a tradução do Novo Testamento. E quando chegou lá o leão da tribo de Judá, naquela cultura, o rei da selva, o animal emblemático da selva, não era o leão, era a onça. O que ele colocou? A onça de Judá. A onça de Judá. E não me diga que isso é heresia. Ele se adequou àquela cultura, àquele entendimento. Quando eles lembrar de Jesus, eles vão lembrar do que está acima de todos. Essa maturidade de você conduzir o seu discípulo a uma linguagem que ele entenda. Amém, amados? Diga comigo, discipular com uma linguagem à altura. Agora, avançamos. Isso aqui é vital. Quando você vai introduzir o Evangelho para esse discípulo de Jesus, olha o que Lucas vai ensinar a Teófilo. O Evangelho segundo Lucas, juntamente com Atos, é os escritos do Novo Testamento mais carregado de uma ênfase à dependência do Espírito Santo. Lucas apresenta um Cristo que é gerado pelo Espírito. Lucas apresenta um Cristo que, ao sair das águas do batismo, é cheio do Espírito. Ele vai para o deserto cheio do Espírito. Ele sai do deserto cheio do Espírito. Ele entra numa sinagoga, o Espírito do Senhor está sobre ele, me ungiu no Espírito. Ele vai curar no Espírito, ele vai expulsar demônios no Espírito. Tudo que Jesus se move, ele se move na operação e na dependência do Espírito. Essa pessoa que está chegando na fé é alguém que vem com uma carga de entendimento que a vida funciona com a força do braço. Ele pensa que para resolver o problema da família ele tem de falar. Ela acha que para resolver os problemas dos filhos ela precisa falar. Ele acha que os embaraços da casa, da profissão, os traumas serão resolvidos com a força do seu braço. E Lucas está dizendo, Teófilo, é o seguinte, entre linhas, você é um cara muito culto, você é um homem muito nobre, conhece muita coisa, tem poder, tem status, talvez rico, mas olha, em Cristo aprenda uma coisa. A vida não se decide na ambiência terrena. A vida se vive a partir de um alinhamento do céu com a terra. A vida cristã não se decide com as suas competências, mas é pela ação do Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, discipulador nessa manhã, conduza esses que está diante de você a uma consciência que ele depende exclusivamente do Espírito Santo. Ele precisa do Espírito para resolver questões familiares, ele precisa do Espírito para resolver questões financeiras, ele precisa do Espírito para todas as dimensões da vida. E não me diga que isso é fácil, gente. Essa pessoa está vindo viciada em querer se mover, e quando chega aqui, ela é ensinada, dependa do Espírito Santo. A grandeza, segundo Lucas, é que
Eu fico imaginando o impacto que Teófilo não recebe, porque ele vai conduzindo Jesus na direção do Espírito, na dependência do Espírito. Jesus está orando sempre, Jesus está se retirando sempre, e o Espírito movendo. Aí de repente você vê o cenário da cruz. Eu imagino a ideia de Teófilo interpretar a cruz. Ele sabia dessa cultura, ele conhecia. Aí de repente você vê um Cristo ali na cruz, ensanguentado, cheio de hematomas. Você vê um Cristo ali vencido. Aí Lucas disse: olha, é o seguinte, Teófilo, não. Aquele Cristo na cruz, ele não está vencido. Ali na cruz, Teófilo, e isso vai ficar bem mais claro em Atos, que Teófilo também vai ler. Teófilo, é o seguinte: ali na cruz, o Cristo ensanguentado estava conquistando a maior vitória de todos os tempos. Como assim, Lucas? Como assim? Eu aprendi a vencer com o braço, com os meus conhecimentos, com as minhas credenciais. Eu aprendi a vencer com o meu dinheiro. E como assim? Aquele homem ali ensanguentado da cruz é o grande vencedor. Isso, Teófilo, entenda que reino de Deus, as suas vitórias não dependem das suas forças. A tua vitória depende o quanto que você está cheio do Espírito e o quanto que Ele te conduz à vitória. Leva esta pessoa a entender de que é pelo Espírito que a vida vai fluir. É pelo Espírito que esta casa vai chegar à ordem. É pelo Espírito, é pelo Espírito. Isso é interessante, que essa condução de Lucas a Teófilo, de um Cristo movido pelo Espírito, isso vai ficar bem mais claro em Atos para Teófilo. É como se Lucas estivesse dizendo assim: Teófilo, você percebe os ensinamentos, você percebe a doutrina do Cristo, você percebe que o nível de vida é top. Pois é, Lucas, é verdade, mas tem um problema. Como é que a gente vive isso? Não, isso aqui é muito alto, isso aqui é um nível muito alto para eu viver, como eu já ouvi muitos. Um dia eu estava pregando em um lugar, e alguém se levanta do auditório e diz: pastor, me perdoe, mas eu não creio que nós podemos viver essa vida de Cristo. Essa ideia bloqueada no entendimento de que o convite de ser igual a Jesus é uma utopia, que você nunca chega, mas te desloca de onde que você está. Pensa um Teófilo dizendo: mas Lucas, e agora, rapaz? Como é que eu vou viver tudo isso? Porque o Cristo, Ele era Deus, mas eu não sou Deus. Eu sou comedor, se fosse brasileiro, arroz e feijão. Eu não consigo nem espirrar com o olho aberto. E aí? E aí, Teófilo, seguinte, essa é a crise de alguém que está chegando aqui. Aliás, é a crise de muitos que já está aqui. Imagina que eles estão chegando. Como assim perdoar? Como assim amar inimigos? Como assim orar pelos que peçam? Não, isso aí é muito alto para mim. Não. Teófilo, deixa eu te explicar. Você se lembra de que tudo que Jesus fazia, Ele fazia movido pelo Espírito. Era movido pelo Espírito, Teófilo. Ei, é verdade, você não consegue viver uma vírgula de tudo isso pelas suas forças, pela naturalidade do pensamento, na sua natureza humana, não consegue. Mas ei, o mesmo Espírito que esteve sobre Jesus. Você se lembra, Teófilo, que ele disse para ficar em Jerusalém, até que do alto fosse revestido de poder? A boa notícia é que o mesmo Espírito que moveu Jesus, também está na igreja para nos mover nos mesmos passos, Teófilo.
Ah, não, é muito difícil ser crente. Talvez você já ouviu, ou talvez você vai ouvir. Talvez para uma criança, para um adolescente, para um jovem. E o que você vai dizer para ele? Aprenda a depender do Espírito Santo. E tudo será possível. E tudo será possível. Eu já contei essa história em outras ocasiões, vou lembrar aqui apenas a título de exemplo pessoal. De que é possível vivermos o cristianismo de Cristo pelo Espírito. Que as resistências que nós temos é porque a gente quer viver tudo isso vazio. Houve um dia lá em casa, eu tenho uma mania muito boba, de sair do mercado, coloca-se comprar um carro, e eu pego, eu não gosto de dar 2 viagens, bobeira minha, bobeira, o que não vai arrancar pedaço, dar 2 viagens, mas eu gosto de fazer uma viagem, então eu pego sacola, vou colocando, e eu chego troncho lá em cima, mas tá bom, uma viagem só. Teve um dia que veio sacolas e uma bombona de 20 litros de água. Aí você imagina, eu cheguei lá todo torto. Quando abri a porta, lá no apartamento, eu fui pegar a bombona para colocar em cima da mesa. Quando eu fui levantar, aquela bombona me cai no chão. Numa segunda-feira, a minha esposa tinha acabado de fazer faxina na casa. Quando eu vi aqueles 20 litros de água, varrendo cozinha, sala, indo até para os quartos, eu disse, a casa caiu. O que é que você agora? Você já prepara para... E é justo. Falei, bom, já vou preparar o ombro aqui, porque o trem vem. Minha esposa disse, meu bem, você está cansado demais. Senta ali no sofá, eu vou pegar o balde, eu vou pegar o pano, fica tranquilo, que já já está tudo certo. Eu disse, meu Deus, que mulherão é esse? Meu Deus, aquele dia eu disse, a minha esposa é crente, eu não sabia, desse tanto. Mas assim, gente boba não fica ativa de uma noite para o dia. A bobeira continua. E eu continuei do mesmo jeito, sacola. E passou, não sei se foi 2 meses, 3 meses. Um tempo depois, vem eu com outra bombona. A mesma cena. Quando eu fui colocar em cima da mesa, ela ameaçou cair. A minha esposa deu um brado. Não deixa cair, não! Porque hoje... disse, bom, hoje o vaso está vazio. Hoje o vaso está vazio. E acontece vice-versa. Às vezes um dia ela vai, vamos comprar uma coisa. Aí a gente vai esperar essa coisa ela comprar. É rapidinho, meu bem, é rapidinho. Aí passa 10, 20, 30, 1 hora. Aí tem dia que ela chega no carro e disse, ô meu bem, eu falei, meu bem, calma, fica tranquilo. Eu estou aqui para te servir. Mas tem dia que você está assim. Mas tem dia que 5 minutos é uma eternidade. Quando ela chega, você quer esbravajar. Qual é a diferença dos 2 polos? É que você vai lidando com as suas forças, com a sua natureza, com a sua impetuosidade. O outro, você está sob o domínio do Espírito. O autocontrole, a paciência, a temperança, gente, está ali florescendo. Você precisa inculcar para ele, inculcar para ela, dizendo, olha, dependa do Espírito que vai dar certo.
Dependa do Espírito que você vai ser o filho que Jesus foi. Você vai ser a esposa que Jesus quer que você seja. Você vai ser o marido que Cristo é para a igreja. Dependa do Espírito, seja cheio do Espírito Santo e você viverá as grandezas do reino de Deus. Diga comigo: discipular, conduzindo a dependência do Espírito. Agora, caminhando para o final, e o que eu vou vos falar, isso aqui é vital. Você não pode jamais deixar de inserir isso nessa relação de discipulado. Uma das coisas que o pecado fez com o homem, o pecado inverteu o propósito original do homem. Qual era o propósito original do homem? O propósito original de Deus para o homem era: multiplicai, enchei a terra, frutificai. Que propósito é esse? Era um propósito de doação. Era um propósito de abençoar a terra, de abençoar o mundo. Aí vem o pecado, e no pecado, investe, o homem começa a ter uma relação. No ato do pecado, em Gênesis 3, quando o homem come do fruto, esse ato de ingerir, aquilo ali era uma expressão externa da índole do homem para sempre, na sua natureza carnal. A partir daquele momento, o homem viveria com a vida e com o mundo numa perspectiva de receber, de explorar, de pegar, de saquear. E essa pessoa que chegou ontem, esse menino que você, seu filho, que você está discipulando em Cristo, ele precisa entender uma coisa. No novo nascimento, na obra da regeneração, foi plantado em nós uma nova natureza, uma nova vida. As coisas velhas se passaram, o princípio dominante da alma agora é a vida de Cristo, é a vida do próprio Deus. E você precisa discipular ele, você precisa discipular ela, de que de agora em diante, o movimento que ele tem com a vida não é de receber, mas é de doar. É de doar. Você precisa dizer para esse rapaz, para essa pessoa, de que na salvação aconteceu algo que ele nunca vai conseguir dissecar na sua plenitude, porque é algo grandioso demais. E uma dessas grandiosidades é que agora, tudo que ele precisa para a vida, já está dentro dele. Pensa, Lucas, compartilhando Atos para Teófilo. É como se Lucas estivesse dizendo assim: Teófilo, assim, ó, você lembra do primeiro tratado, do primeiro volume? Sim. Pois bem, agora eu vou te mostrar nesse segundo volume, de que, rapaz, a mesma coisa que aconteceu com Jesus pelo Espírito, também está acontecendo na igreja. Todo mundo, rapaz, você está lembrado do que eu estou falando para você aí? De que grande parte da multidão que estava dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Rapaz, você se lembra que eu te escrevi, de que Pedro, na primeira mensagem, muitos desses se converteram. E assim, olha, quando a igreja recebe o Espírito Santo, quando aquele que crê agora recebe o Espírito Santo, rapaz, essa pessoa agora está habilitada no Espírito para doar como Jesus doava, para amar como Jesus amava. Ei, Teófilo, eu tenho uma notícia para você:
O Espírito que há na igreja, que há na sua vida, Teófilo, é uma grandeza imensurável. Você não faz ideia do que você pode fazer em Cristo pelo Espírito, Teófilo. Você lembra que Jesus curava os enfermos? Sim. Rapaz, deixa eu te contar, rapaz. Deixa eu te contar o que Deus fez através de Pedro, ressuscitando Tabita. Deixa eu te contar o que Paulo fazia. Sombra curando. Não é a sombra que curava, Deus curava através da sombra. Teófilo, a posição da igreja diante do mundo é doadora agora. Agora deixa eu lhe dizer uma coisa. Isso aqui vai levar um bom tempo para esse discípulo, esse irmão nosso, entender isso. Porque nós viciamos olhar para a Bíblia e nos identificar com o necessitado. Vou te dar um exemplo muito claro e nós já vamos encerrar. Quem lembra de Ezequiel 47? Aquele cenário das águas purificadoras. Quem lembra? Quem lembra? Deixa eu te lembrar rapidamente. Deus, através de um anjo, interage com o profeta, diante de um rio. E nesse rio, o profeta estava com águas nos tornozelos. Aí há um comando dizendo, vem para cá. E ele caminha 1000 côvados, estava nos joelhos. Vem mais. Estava na cintura. Vem mais. Tinha passado os ombros. O profeta só conseguia se mover a nado. E ali há uma profecia, dizendo que essas águas purificadoras, falava da ação de Deus na história. Queria trazer vida o que havia morrido. E vai ministrando, e vai ministrando. Aí nós hoje olha para o texto, e como é que a gente prega? A gente prega essa igreja. Deus está te convidando a vir para águas profundas. Pastor, isso é errado? Não, gente, isso não é errado. Mas deixa-me lhe mostrar numa outra perspectiva. Então sai dos tornozelos, vem, se mergulha, busca mesmo a Deus, e você vai ver que quando você estiver em águas profundas, você vai ver a dimensão de vida. É uma face. Agora, vamos aplicar esse texto, segundo João 7,38. Porque aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas vão fluir do seu ventre. Nas pregações comuns, você é o homem que precisa ir para a água. Na visão do Evangelho, você é o rio. Na pregação do Evangelho, você é essas águas. Aleluia. Que esse discípulo está chegando até ele entender que dentro dele também tem uma fonte, que dentro dele também tem um rio, e que ele tem águas purificadoras para a vida. Quem pode aplaudir ao nome do Senhor? Ficamos em pé em nome de Jesus. Faça estes entenderem de que Ele é a fonte, é Ele, Cristo nele pelo Espírito. Eu não estou dizendo que lá, em vez em quando as crises vêm e a gente se comporta segundo um cego Bartimeu. A gente se comporta segundo um carente. Os médicos também ficam doentes. Mas a natureza está muito resolvida. Discipule pessoas e faz elas entenderem que elas estão num novo nível de dimensão de vida.
que elas precisam voltar para suas casas, casamentos e famílias e deixar o rio fluir, porque há vida dentro dele. Teófilo, eu vou te mostrar em Atos de que tudo que aconteceu com Jesus agora está acontecendo na igreja, e você é o próximo, Teófilo. Profetiza na vida. Eu estou vivendo alguns meses com o desafio de um filho meu, que chegou na igreja com problemas de vícios. Esse menino fica um tempo limpo, depois some, volta. E todas as vezes que eu encontro com ele, quando ele volta, eu falo: ninguém me tira, ninguém me faz entender diferente, rapaz, de que dentro de você já tem uma fonte plantada. É algumas pedras que está sufocando o fluir dessa fonte. Profetiza para essas pessoas que estão chegando. Profetiza de que elas são a resposta de Deus para o caos. Fala se elas entenderem de que são elas, que elas são instrumentos ativos de Deus, não são espectadores da situação. Ah, queridos, se esse discípulo, se essa pessoa entender a simplicidade que eu vos disse, não tenha dúvida, não tenha dúvida, nós teremos uma geração de igreja revolucionadora, de jovens que olham para a nação, para fluir na direção da nação, de jovens que entram para o casamento como rios para fluir, porque tudo que Deus vai operar na vida dele não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É só uma questão de tempo. Discipulador, professor, eu falei ontem, calma, é uma questão de tempo. A criança está crescendo. Quando vai aprender a andar, ela cai mesmo, ela arranha, fica pirracenta, sem crise. Não há decepção nessa relação, porque eu sei quem você é em Cristo. E vai inculcando isso nela até ela ser tomada por esta certeza, aonde que não há mais possibilidade dela cair. Coloca a mão no seu coração e fala: Deus, me usa, Senhor, para gerar este evangelho nas pessoas. Me usa, Senhor, para transmitir essa realidade do evangelho de uma maneira tão simples, que antes de eu argumentar, que essas pessoas vão comprovar isso nos meus atos, nas minhas práticas dessa relação, desse relacionamento a tempo. Ei, discipulador, aleluia, há uma unção de Deus na tua vida. Deus está conduzindo você em maturidades, para você gerar outros, para você gerar outros, para você gerar outros. A graça que estava sobre Lucas, para emitir essa pérola para Teófilo, e depois de quase 2000 anos, nós estamos aqui desfrutando disso. O que Deus vai te usar para abençoar a vida, vai deixar marcas, vai deixar legados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Seja tomado por esta consciência abençoadora, seja tomado por essa consciência de fonte e de rio, seja tomado pela sabedoria do Espírito, e Deus te usará para formar um entendimento segundo o Evangelho nestes que estão à sua volta. Pense em alguém que Deus tem colocado no seu caminho.
Pense em alguém, pense em alguém, pense em alguém que você está discipulando. Você que chegou nesse seminário e você ainda não está discipulando ninguém, faça um compromisso hoje. Faça uma aliança, digo: Deus, eu quero sair daqui como um abençoador, como um discipulador por excelência em ação. Traz isso à memória, que o Espírito de Deus está movendo na sua vida. O vento está soprando, o vento está soprando, o vento está soprando. Quem pode dar um brado de glória ao nome do Senhor? Aplauda Jesus Cristo.